capítulo 1, versículo 2. Amém? Que Deus nos conduza, que Deus nos direciona, que Deus ele traga para nós o real propósito da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Isaías 1, 2, todos acharam? Então vamos ler juntos. Ouve, ó céu, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai das nações pecadoras, dos povos carregados da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Até aqui somente, tá bom? Vamos fazer uma breve oração, tá bom? Senhor Deus, Pai, a sua mensagem, ela foi, meu Pai, lida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos conduza, nos direciona, prepare os corações para essa mensagem, meu Pai, e tira, meu Pai, toda a atuação do maligno, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Pessoal, estamos diante de um texto que mostra uma terrível condição do povo de Deus, um período a qual o povo de Deus se distanciou completamente de Deus. O povo de Deus estava fazendo o quê? Idolatrando ídolos. O povo de Deus ele fez o quê? Estava virando as costas para Deus. E Deus ele levantou um profeta chamado Isaías. E Isaías ele foi e trouxe uma mensagem de Deus para o povo. E uma mensagem, meus irmãos, importante. E uma mensagem que mostra que Deus ele estava muito triste com aquele povo. E Deus ele fala: ouve, ó céu, e presta tu, ó terra, presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Então ele fala: criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Então Deus ele faz o que? Ele faz até uma comparação com a humanidade com o animal. Ele chega e fala assim, ó, o boi, ele conhece o seu dono. E o jumento, um animal ao qual nós muitas vezes consideramos como o burrinho, Deus ele falou assim, ó, ele conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, ele não me conhece mais. O povo ele tinha largado completamente Deus. O povo nesse texto ele estava andando totalmente fora do caminho de Deus. Viraram as costas para Deus. E Deus ele fez o quê? Alimentou o povo. Deus fez o quê? Tirou do Egito. Deus ele trouxe diversas promessas para o povo. Mas o povo ele fez o quê? Trocou Deus. O povo ele fez o quê? Substituiu Deus por outros deuses. O povo ele não estava mais seguindo a lei de Deus. O povo ele não estava mais seguindo a palavra de Deus. Estava andando segundo a sua vontade, segundo o seu próprio caminho. Eles estavam direcionando o caminho deles e seguindo o caminho deles, e achavam que estavam adorando Deus. Portanto, meus irmãos, Deus nesse texto, ele mostra que ele está totalmente irado com esse povo. E aqui fala assim, ó, ouve o céu, ou seja, o céu todo ouviu e presta tu ouvido à terra, ó terra. Mostra que ali todo mundo ouviu para ouvir a palavra de Deus. O povo ele estava totalmente desviado do propósito de Deus. E aonde que eu quero chegar? Quem é o maior culpado de um povo, de uma nação, de uma igreja, de um grupo que segue a Deus, se desviar do caminho de Deus? São os líderes, são os falsos profetas, são pessoas que estão ali para guiar um povo rumo à santificação. São povos que são elegidos para guiar o povo rumo ao caminho de Deus, à palavra de Deus, mas por ganância, mas por avareza acaba desviando o povo, e o povo chega nessa situação. Pode ter certeza, meu irmão, que toda a igreja, que todo o povo ali que está ali para reunir a Deus, que chega nesse ponto, ao ponto de ser comparado por um animal, pode ter certeza que o líder negligenciou a palavra de Deus. Porque assim como fala em João 17, vivifica-me na sua
palavra, na sua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se um povo ele é dirigido segundo a palavra de Deus, esse povo ele não perece. Se um povo, uma igreja, ela é dirigida segundo a vontade de Deus, sem negligenciar a palavra de Deus, ela cresce em perfeição. Amém. Então, meus irmãos, eu quero trazer agora uns versículos que mostram as características de falso profeta. E nos versículos nós iremos notar se os falsos profetas eles são aprovados por Deus ou não. O que Deus acha de um falso profeta? O que Deus acha de um falso líder? O que Deus acha de uma pessoa que engana o povo e desvia o povo da verdade? O povo aqui chegou nessa situação precária. Por quê? Porque os líderes eles estavam se corrompendo. Eles estavam negligenciando a palavra. Eles estavam cobrando o dinheiro do povo. Então ele estava, não por causa que eles não estavam ensinando a palavra, o povo ele perece, assim como a palavra de Deus fala, o povo perece por causa de conhecimento. E um falso profeta ele tem um poder de fazer milhares de pessoas a se corromper, assim indo para o inferno. Nós acreditamos na soberania de Deus, mas também isso não tira a responsabilidade do homem. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 13:9. Ezequiel 13:9 é um texto, meus irmãos, a qual ele é rico em informações sobre um falso profeta e é rico em detalhe da maneira com que ele age, como que ele vive a vida dele. Então vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 13:9. A palavra de Deus diz: e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem os registros da casa de Israel, se escreveram, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e o outro a reboca de cal não adubada. Até aí. No versículo 9 ele diz assim, ó: a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Deus está falando assim, ó, a minha mão é contra os profetas que dizem vaidade. A minha mão é contra esses homens que adivinham mentira na minha congregação. Homens que se desviam da verdade, que é a palavra de Deus. Então eles começam a inventar moda, inventar várias coisas e adivinhações e desviam o povo da verdade. E Deus está falando assim, eu não sou a favor. A palavra de Deus está mostrando assim, a minha mão é contra. A minha mão é contra, a mão de Deus está em cima de um falso profeta. A mão de Deus irá pesar sobre um falso profeta. Assim como fala em 2 Pedro, o juízo não dormita. Então Deus ele não é a favor. Então Deus ele não aprova a atitude de líderes que começam a inventar um monte de coisa. Começam a inventar um monte de costumes, um monte de hábitos dentro da congregação. E por ele inventar um monte de costumes, hábitos, um monte de besteiras, eles acabam o quê? Negligenciando a palavra. Então eles começam a incutir no meio das congregações adivinhações, mentiras, fazendo com que o povo erre, fazendo com que o povo fique neófito, um povo que não sabe nada de Bíblia. Eles não levam o povo ao arrependimento, eles não levam o povo a orar, a conhecer mais a Deus, e Deus não é a favor. Por isso que ele está falando, a minha mão será contra os profetas que vêm vaidade. Tudo que um falso profeta ele traz para a igreja é vaidade. Assim como Salomão falou, tudo é vaidade. Se você perceber, é tudo chave, é a bênção, é a porta do milagre. Ou seja, são coisas terrenas, coisas passageiras, coisas que promovem vaidade para o homem. E Deus está falando, a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Meus irmãos, uma coisa que esses homens sabem fazer é adivinhar mentira. Ele olha para a igreja e começa com aquelas coisas, com aqueles jeitos dele, e começam a adivinhar viagens,
sonhos, chave, e o povo tudo ali gostando, adorando, mas o povo ele não cresce no conhecimento. O povo ele cresce um povo a qual é considerado pior do que o quê? O jumento. O jumento nós conhecemos como um burrinho. Deus está falando, burrinho, pelo menos conhece o seu dono. E o estado dessa igreja estava pior que um animal. Não conhecia mais a Deus, conhecia por falar. Esse é Deus. Ou seja, quem é Deus, abençoa, Ele abençoa. Mas eles não conheciam Deus, o caráter de Deus, não sabiam a vontade de Deus, não sabiam como agradar a Deus. Por quê? Porque um líder incompetente começou a inserir outras coisas na congregação. E começou a entupir o povo com outras coisas. E se o povo é entupido com outras coisas, alguma coisa vai ter que ser negligenciada. E infelizmente o que eles negligenciam é o Evangelho. Eles, em vez de negligenciar outras coisas, eles negligenciam justo a palavra de Deus. E Deus está falando, a minha mão será contra os falsos profetas. Contra os profetas que vêm vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Eles não adivinham as mentiras na rua, não. É na congregação, é dentro ali, ó. Eles entram dentro do coração e começam a inventar mentiras, inventar sonhos, inventar gestos. Esses homens, eles fazem cursos de psicologia, eles fazem estudos de teologia, mas usam da maneira errada. Usam para os seus próprios prazeres, para ganhar fama, para ganhar status. Então eles enganam o povo. Cuidado. E esse povo, será que eles são salvos? Será que os falsos profetas são salvos? Será que o nome deles estão escrito? Será que eles entrarão na terra de Deus? Vamos continuar lendo o texto. Olha, a palavra diz assim, ó, e a minha mão será contra os profetas que têm vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Agora eu vou continuar daqui. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreveram, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. O que Deus está falando aqui, ó? Não estarão nos registros. O nome deles não estão no registro de Deus. Então por isso que a palavra está falando assim, ó, não estarão nem nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, o seu Deus. Sabe o que Deus está falando aqui, ó? Esses homens não têm o nome escrito no livro da vida. Eles não são salvos. Eles estão que nem em 1 João 4, do mundo são. Por isso procedem do mundo. Por isso que falam da parte do mundo. Ou seja, não estarão nem nos registros da casa de Israel e nem entrarão na casa de Israel. Sabe onde eu posso ligar esse texto? Mas Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós curamos, expulsamos demônios, curamos criancinhas, mas Cristo olhará e falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui eram profetas que profetizavam, então eles se encaixam nesse contexto, ou seja, profetizam tudo vaidade, tudo é vaidade, a igreja está um horror, mas ele está lá com as suas vaidades. Portanto Deus está falando assim, a minha mão é contra esse povo. É contra. Um falso profeta, ele deveria ter muito temor quando ouvir uma palavra dessa. Ele deveria na hora parar com essas besteiras. Ele deveria se converter na hora. Portanto, esses homens, eles estão com a mente escurecida. Já perderam totalmente o temor por Deus. As coisas do mundo, os aplausos que a igreja dá, os assobios, ei profeta. Isso trouxe sobre ele um egoísmo a qual tampou a visão dele. E ele já não consegue mais enxergar. Muitos falsos profetas até arrancou da Bíblia esses versículos, só para não ler eles. Portanto, Deus está falando assim, ó, não estarão nem nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Nesse grande dia, meu irmão, esses homens eles vão conhecer Deus. Nesse grande dia, aquele versículo vai se cumprir. Aquele versículo que fala assim, ó, o reino da coisa é cair na mão de um Deus irado. Nesse grande dia, meus irmãos, eles vão conhecer a ira de Deus. Eles vão ver e vão conhecer aquele a qual eles tanto dizem, assim diz o Senhor, vaso. Eles vão conhecer esse Senhor. Por que Deus ele odeia tanto um falso profeta? Por quê? Porque tem diversos relatos na Bíblia abominando um falso profeta.
Vários, quanto no Velho, quanto no Novo. Vários e vários relatos de que Deus ele odeia, que tem lugares reservados para esses falsos profetas. Por quê? Então vamos ver o versículo 10, para ele deixar algo que dá para nós entender o porquê que Deus ele abomina o falso profeta. O falso profeta Deus abomina. Por quê? Porque ele leva uma nação, um povo à ruína. No 10, visto que anda enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e o outro reboca de cal não alubado. Visto que anda enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. O que isso significa? Essa igreja está num pecado só. Orgulho, soberba, os membros ali tudo fofoqueiro. Aí tem as irmãs que vêm tudo sem decência, sem pudor. E os homens tudo cobiça. Aí a irmã está traindo o marido está traindo a irmãzinha com a vizinha. E o profeta está lá, Deus está se agradando. Deus está na casa, vaso, continua na posição. Ou seja, dizendo paz, sendo que não está paz. Deus está irado com essa situação, meu irmão. A membresia toda é um pecado. Ou seja, Deus está olhando assim, o falso profeta assim, continua varão, Deus está se agradando. Mas ele está traindo a mulher. Como? Ou seja, eles dizem paz onde não há paz. Ou seja, um profeta, um homem de Deus, ele um homem apto e aprovado, ele tem que o quê? Corrigir as membresias com a santa palavra. Ou seja, a própria palavra, quando ela é explanada, o pecador ele se convence, ele é levado a Deus. Portanto, esses falsos profetas, eles entram numa congregação onde está tudo destruído, meus irmãos. Os membros estão todos em pecado. A igreja ao ponto do divórcio. Muitos casais ali estão por um trio de divorciar. Divórcios, traição, os membros tudo cobiçando, sabe? Uma igreja bem carnal, mas eles não. Eles estão falando assim, Deus está se agradando, Deus está na casa. Deus é contigo, varão. Estou vendo o anjo passando. Aí fala assim, pastor, Deus está falando que continua assim, não muda a posição. Sendo que a igreja está um horror. Eles dizem paz, não havendo paz. Ou seja, a igreja, meus irmãos, está caída. Ou seja, está uma frustração só. E ele está ali falando que Deus ele se alegra. Por isso que está dizendo assim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo que paz, não havendo paz. Um edifica a parede de lodo. Por que um edifica a parede de lodo? Uma casa, meu irmão, para nós edificar uma casa, nós temos que fazer o quê? Pegar cimento, coloca cimento bloco. A casa ela vai crescer forte, sólida. Uma casa ali que você pode bater e ela não cai. Portanto, um falso profeta ele faz o que? Edifica a parede com lodo. Então vamos fazer aqui algo para vocês entenderem. Edificar a casa com cimento. Edificar a casa, a igreja com palavra. Edificar a casa com palavra. Então ela vai crescer alicerçada e forte. Portanto, o falso profeta ele faz o quê? Cimento não vão pegar lodo. O que significa um lodo? Heresia. O que significa o lodo? No contexto aqui, adivinham mentiras. Então ele substitua o cimento por lodo. Então ele vai edificando a casa até cresce. Mas ela cresce de uma forma perturbada. Ou seja, a qualquer momento a ruína, ela é certa. A qualquer momento a ruína é inevitável. Por quê? Porque não está edificando a casa de uma forma certa, com Cristo, com a palavra de Deus, o cimento, a pedra de esquina. Mas não, eles falam assim, não, isso é muito trabalhoso. Então vamos fazer o que? Vamos pregar um lodo. E por isso que está falando assim, e edificam a parede de lodo, meu irmão. É isso que um falso profeta faz. É por isso que Deus abomina um falso profeta. Porque um falso profeta, ele tem um poder de levar pessoas, meu irmão, caminhando, cantando e felizes rumo ao inferno. As pessoas vão felizes para o inferno, vão contentes, influenciado por um falso profeta. Vamos abrir agora também Jeremias 23, 32, só para nós ter mais uma visão sobre esse assunto. Isaías 23, 32. Jeremias 23, 32.
para nós ter uma visão mais aberta sobre esse tema, falso profeta. Vamos ter uma visão mais aprofundada do que Deus acha de um falso profeta. A palavra de Deus fala assim, ó: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não o enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Novamente Deus ele dá ênfase em: eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. E meus irmãos, eu não sei se para vocês que já entraram em diversas igrejas, já acompanham diversas igrejas, você vê que esse texto ele se enquadra, meu irmão. É tanta adivinhação, é tanta revelação, é tanto sonho, é tanta chave, meu irmão, é tanta mala com viagem, cobrindo a mala com viagem, é tanta coisa. Meu irmão, Deus está falando assim, ó: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Meu irmão, você que essas pessoas têm que tanto Deus fala com elas? Eles falam assim, ó, Deus está falando toda hora, toda hora. Ou seja, profetizam sonhos mentirosos. Esses homens, eles mentem, pessoal. É só vocês pegar esses homens e provar com as escrituras. Fazer um detalhe deles com as escrituras, vocês vão ver que é mentira. E Deus está falando assim, ó: eis que eu sou contra os que profetizam um sonho mentiroso, diz o Senhor, e os contam, fazendo errar o meu povo com as suas mentiras. Ou seja, um falso profeta, ele começa a contar ali um monte de sonho, um monte de visão, ó, faço, Deus mostrou, e ele conta para o povo, e o povo ele é levado ao erro. Então ele fala assim: conta e faz o meu povo errar. Por que muitas igrejas estão, meus irmãos, de uma forma toda errada, toda perturbada? Por quê? Porque homens começam ali a profetizar várias coisas, vários sonhos, vários projetos. Então acontece o quê? A igreja ela começa a aderir aquilo com alegria. E eles, como nós vimos no outro texto, eles profetizam vaidade. É coisas que a pessoa gosta, é coisa que as pessoas têm interesse. É trabalho, é chave, é aumento, é porta aberta. Ou seja, é casamento, é coisa boa, a nossa carne ela gosta. Então as pessoas fazem o que? Elas começam a alimentar as coisas do mundo e trazem frustração sobre essa. Ou seja, contam e fazem o meu povo errar. O povo vai, engole esse lixo, e com o tempo isso não acontece, eles começam a se frustrar. Ou então eles começam, por receber várias profetizadas, viram orgulhosos. Você vê aquelas pessoas que chegam assim e falam assim, ó: nossa, varão, Deus profetizou uma varoa. Você vê que ele fica orgulhoso, ele fica: Deus profetizou um carro esse ano, hein? Foi esse ano que o profeta falou. Traz vaidade, traz orgulho, sendo que o evangelho ele é o oposto disso. O evangelho ele quebra a pessoa, ele faz a pessoa ver que de fato ele é humano e Deus é Deus. Ele rebaixa a pessoa em um estado que ela olha assim e fala assim, ó: bem-aventurado quem? Os pobres de espírito. Ou seja, o verdadeiro evangelho ele não traz na pessoa orgulho, soberba, né? Ou as pessoas até ficam tipo desprezando o próximo. Nossa, só nessa semana o profeta falou 3 vezes comigo. Então traz no meio das congregações coisas estranhas, fazem o meu povo errar. E Deus está falando assim, ó: pois eu não enviei. Ou seja, Deus ele não enviou esses homens, meu. Não é Deus que envia. Eles falam, assim diz o Senhor. Deus me enviou. É mentira. Deus não envia falso profeta. Não enviou esses falsos profetas. E nem lhe dei ordem. E não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Um falso profeta não traz proveito nenhum para a vida de um cristão. Um falso profeta ele traz o que? Prejuízo. Até na vida espiritual de um cristão, meu irmão. Uma pessoa que ela é liderada por um falso profeta percebe a maneira com que ela vive, a conduta dela. São conduta totalmente fora do enquadro cristão. Não traz proveito para o povo. Um falso profeta ele não tem a capacidade de trazer santificação para a igreja. Por quê? Porque assim como está escrito em João, vivifica-me na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Para a pessoa se vivificar, ou seja, está morto, voltar à vida, tem que ser lançada para ele a palavra.
porque a palavra ela vai trabalhar dentro dele e vai trazer vida. Portanto, um falso profeta, por ele emitir justamente a palavra, meus irmãos, a igreja não traz proveito nenhum para a igreja. A igreja ela tem até uma emoção assim, na hora, uma pessoa assim, eufórica, né, com uma certa felicidade, mas chega em casa, são pessoas frustradas, onde o casamento já está um fio de terminar. São pessoas que, de fato, não têm vida com Cristo, não traz benefício. Por isso que Deus, ele abomina um falso profeta, porque um falso profeta, ele leva um povo, uma nação, uma igreja à ruína, meu irmão. Um falso profeta, ele manda milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas ao inferno. Nós bem sabemos que há a soberania de Deus, mas também há a responsabilidade do homem. E esses falsos profetas, eles são o quê? Responsáveis, meu irmão, por muitas pessoas se desviarem do caminho de Deus. Esses falsos profetas, eles induzem milhares de pessoas a criar um Deus na mente dela. E elas seguem esse Deus, elas seguem felizes esse Deus, a qual não é o Deus da Escritura. E Deus abomina um falso profeta. Agora eu quero tratar como que nós devemos agir num cenário de apostasia. E eu quero trabalhar com um texto em Tito 1:9. Vamos abrir nossa Bíblia, número de Tito 1:9. Então como que nós temos que agir, como que uma igreja ela tem que agir, como que um líder deve agir, como que um pastor deve agir, como que uma pessoa que está à frente de um grupo cristão deve agir, meu irmão, nesse período de apostasia, porque é o que nós estamos vivendo. O engano ele está por toda parte, e se nós não aplicar, meus irmãos, os versículos bíblicos com todos os seus detalhes em nossa vida, é bem perigoso se corrompermos. Precisamos aplicar a santa doutrina em nossas vidas. Diz assim, Tito 1:9: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que sejam poderosos tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos desordenados faladores, vão enganadores, principalmente da circuncisão, ao quais convém tapar a boca. Homem que transtorna casas inteiras, ensinando o que não convém, por top ganância. Um deles, o seu próprio profeta, diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam severamente, para que sejam sãos na fé. Vamos trabalhar o versículo 9 aqui. Retendo firme a palavra que é conforme a doutrina. Meu irmão, precisamos, se saturar das Escrituras. Precisamos urgentemente voltar às Escrituras, ler mais e mais, ler e ler e ler. Essa é uma ordem que a qual Paulo ele dá para Tito. Retendo firme a fiel palavra. Nós temos que conhecer as doutrinas, devemos conhecer, meus irmãos, a palavra de Deus, conhecer qual o significado do livro de Romanos, o de Gálatas, Efésios, Timóteo. Nós devemos o que? Ler, até esse livro ele se encaixar dentro de nós. E por que nós devemos ler tanto? Por que nós devemos reter firme a palavra, que é conforme a doutrina? O texto diz: para que sejas poderosos tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então por que, meu irmão, que nós temos que ler, estudar, ir para cultos onde é contido a palavra de Deus, chegar em casa e estudar, ler, ouvir boas pregações? Por que nós temos que reter firme a palavra, que é segundo a doutrina? Para que nós sejamos poderosos para admoestar, ou seja, para ensinar pessoas, para que essas pessoas não venham cair nas lábias desses charlatões, desses homens falsos, enganadores. Então ele diz assim, devemos reter a palavra para que sejamos poderosos, tanto para admoestar com a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Na nossa caminhada cristã,
vai vir muitas pessoas para contradizer a ideia que a Bíblia passa, para contradizer o cristianismo. Portanto, se você não lê as escrituras, meu irmão, esses homens eles fazem cursos. Esses falsos profetas, porque eles têm aqueles anelzão e eles mostram assim, eles pregam assim, ó, para mostrar. Eles fazem curso, eles fazem cursos de psicologia, então eles sabem entrar na mente das pessoas, e eles vão querer confrontar a verdade, eles vão confrontar o Evangelho, eles vão confrontar o que a Bíblia ensina. Então por isso que ele está falando assim, ó, como para admoestar, como para convencer os contradizentes. Olha o versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores vão, enganadores, principalmente os da circuncisão. Nessa época, bem provável, Paulo estava enfrentando, né, uma seita, né, chamada o judaísmo, a qual eles queriam incultar dentro da igreja que você não era salvo por crer em Cristo, você tinha que cumprir a lei, tinha que circuncisar, você teria que guardar o sábado. Ou seja, ele estava voltando a trazer o jugo da lei sobre o povo, a qual na carta de Timóteo, no primeiro versículo, Paulo ele demonstra que ele está nervoso, porque o povo estava caindo nessa lábia. E Paulo ele falou assim, meus irmãos, vocês se converteram, vocês foram chamados por Cristo por cumprir a lei ou por ter fé no Cristo? Não, por ter fé. Então, agora vocês querem voltar a ter esse jugo de novo? Aí ele fala, agora eu estou falando, se alguém vir, pode ser um anjo do céu ou qualquer outra pessoa anunciar para vocês um evangelho a qual não seja nós que tivermos pregado, ou seja, o evangelho a qual não esteja na Bíblia, seja amaldiçoado. Aqui eles estavam enfrentando mais ou menos isso. Pessoas estavam sendo infiltradas na igreja, no povo de Deus, e estavam colocando sobre a pessoa que ela deveria circuncisar. Deveria voltar para a prática da lei. Está errado só Cristo. Não é de fé em fé, não. Tem que cumprir a obra da lei. Você tem que se circuncisar, guardar o sábado. Se comer carne de porco é inferno. Ou seja, sendo que Cristo na cruz ele pagou, Cristo na cruz ele cumpriu a lei por nós. Amém. Ou seja, Cristo na cruz ele tirou esse peso a qual nunca conseguiríamos cumprir. E esse povo estava inserindo essas heresias no meio da congregação. Por isso, meus irmãos, que Paulo falou para Tito, você tem que reter firme a palavra que é conforme a doutrina. Porque como você vai conseguir defender o Evangelho, você vai acabar caindo na lábia do falso profeta. Se nós não ter uma dedicação maior às Escrituras, se nós pelo menos não conhecer o básico das Escrituras, esses homens eles enganam, meus irmãos. E o que Paulo falou para Timóteo no versículo 11? Isso é importante. No 11, olha o que ele diz: a qual convém tapar a boca. Em outras traduções está escrito: é preciso fazer com que eles parem de falar. Ou seja, ele está falando assim, ó, Tito, você deve reter firme a palavra, você deve aprender as doutrinas. Cuidado, porque existe por aí falsos profetas, e eles estão querendo entrar na congregação, se infiltrando aos poucos. Portanto, você precisa fazer com que ele pare de falar. Você precisa defender o Evangelho. Você precisa, por intermédio da palavra de Deus, defender o cristianismo. Ele está falando assim, ó, a quais convém tapar a boca. Ele diz, porque há muitos desordenados, faladores, vão enganadores, principalmente os da circuncisão, a quais convém tapar a boca. Em outras traduções tá, é preciso fazer com que eles parem de falar. Homem a qual convém tapar a boca, homens que transtornam a casa inteira, ensinando que não convém, por topa ganância. Isso é o que um falso profeta faz. Não traz proveito nenhum para uma igreja. Por ganância, por soberba, eles destroem famílias inteiras, casas inteiras. Por quê? Porque se o Evangelho é pregado, as famílias, meu irmão, crescem unidas. Uma família crescendo unida, a igreja cresce unida. Ou seja, porque a família é a base de tudo.
Portanto, meu irmão, quando o evangelho ele é negligenciado, as ruínas sempre começam em casa. O homem não sabe se comportar como um homem, parece um cavalo. A mulher não sabe se comportar como uma mulher. As crianças já não obedecem. Portanto, se o ensino é ensinado, se a palavra é ensinada automaticamente, meu irmão, o homem ele se porta como homem, ele começa a amar mais a mulher, porque está escrito amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se ele ouve o evangelho, aquilo entra dentro dele e a igreja, a família, a igreja cresce sadia. Amém, glória a Deus. No versículo 2 traz algo importante também, fala assim, ó. Um deles, seu próprio profeta disse, eu estava tentando agora, eu vou tentar imaginar essa cena, né? Vou tentar imaginar, não sei se é isso, mas vou tentar imaginar. Pelo menos eu estou falando que eu vou tentar imaginar. Ó, um deles, o seu próprio profeta disse, nesse meio de falso profeta, eu estou falando que eu comecei em umas igrejas assim que negligenciavam um pouco a palavra de Deus. E uma coisa que eu percebi é que o líder, ele sempre fala mal do outro líder. Sempre um líder, quando você vai em umas vigias, você vê um líder de roxo, o outro olha, você está de roxo, ele vai para casa dele e vota com prata. Outro vota já com a de ouro, há uma competição entre eles. Um quer ser melhor que o outro, na forma de falar, na forma de pregar, na forma de agir, na forma de se vestir. Nos sermões, um fala, eu sou mais profeta, o outro já quer ser mais profeta. Ou seja, eles têm isso entre eles. Então aqui está falando, ó, Senhor, um deles, o seu próprio profeta, ou seja, um dos próprios falsos profetas, disse, os crescentes são sempre mentirosos, besta ruim, ventres preguiçosos. O próprio falso profeta, ele falou que os falsos profetas, eles são assim mesmo, eles são bestas ruins, ventres preguiçosos. Então Paulo, ele diz para Tito, no versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-o severamente para que sejam são na fé. Portanto, meus irmãos, como que iremos repreender esses homens? Para nós conseguir repreender esses homens, tem que ser aplicado o que está escrito no versículo 9, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina. Nós devemos se saturar disso, da doutrina. Nós devemos se saturar da palavra de Deus, do alicerce. Meu irmão, se tira a doutrina, meu irmão, a igreja pode até crescer, mas ela vai crescer uma igreja sem forma. Uma igreja com a forma do líder, ou seja, a igreja já não tem mais o cabeça como líder, não tem mais o cabeça como Cristo, o cabeça é o líder, ou seja, fez do seu próprio ventre o seu próprio Deus. Então nós devemos se saturar da santa palavra, das escrituras. Nós temos uma obrigação como um cristão, conhecer mais a Deus. Como que iremos conhecer mais a Deus? Por intermédio da palavra de Deus. Ele diz assim, 14, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminados. Esse 16 é profundo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda boa obra. Um falso líder, meus irmãos, ele é reprovado para toda boa obra. E eles confessam que conhecem a Deus. Deus está no meu coração, vaso. Eles falam assim, dessa mesma forma. Portanto, como que você identifica que ele não conhece a Deus? De fato, é que ele nega com as suas ações, com o seu estilo de vida, com a forma que vive, com a forma que trata a esposa, com a forma que trata o filho, com a forma que mexe ali com o evangelho, ou seja, no seu cotidiano, ele mostra que de fato ele não conhece a Deus. São homens soberbos, meus irmãos, homens orgulhosos. Nesse versículo, trouxe rica informações para nós. Vamos abrir a Bíblia em 2 João. Vai trazer algo importante também para a igreja. 2 João, no 9 também. É algo bem profundo isso aqui, meus irmãos. A qual está escrito nesse versículo 9 de 2 João.
Todos aqueles que prevaricam e não perseveram na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha agora, meus irmãos. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, e não tampouco saudeis. Mas por que isso? Olha o 11. Porque quem saudar tem parte na sua má obra. Isso é algo bem profundo, tá? Sabe, é algo bem profundo. Qual que é o contexto geral aqui dessa carta? Ele escreve para uma senhora, parabenizando ela por ela estar firme na fé, e pelos filhos dela também estar seguindo o caminho do Senhor. Então aqui ele fala para ela assim, ó, cuidado, que aí onde você mora, pela redondeza, há muitos falsos profetas. Então toma cuidado, tá bom? Aí ele fala assim, ó, se porventura eles ir até a sua casa e querer ensinar algo a qual não é o ensino de Cristo, ou algo que vai além do ensino de Cristo, nem o saudeis. Em outra tradução está dizendo assim, ó, nem dê a paz para esses homens. Homens que chegam na sua casa e querem ensinar um outro evangelho. Ele fala no versículo 8, olha por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebemos inteiro galardão. O que ele está falando, moça? Senhora, você já tem tudo que precisa para a salvação. Você já tem tudo que você precisa para aquele grande dia. Então ele fala assim, olha por vós mesmo, para que não percam. Não deixa com que esses homens entrem na sua casa e comecem a te doutrinar com outros ensinos. Não deixa que o homem entre na sua casa e leve um ensino que vai além do ensino que Cristo ensinou. Ele fala assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebá em casa, nem tampouco saudeis, porque quem saudar tem parte na sua má obra. Isso é profundo. Está querendo dizer assim, se porventura um líder, faz conta, se porventura a igreja e cristã, raiz do evangelho, convida um falso profeta para pregar para nós, está fazendo parte, né, na má obra, está convidando pessoas que vão além do ensino. Ele está falando assim para vocês, membros, se porventura alguém chegar para você e falar assim, ó, vem cá, senta aqui, deixa eu te ensinar um algo. Não tem na escritura, mas pode crer que é fiel. Não receba. Fala, não recebo isso. Sai daqui. Em nome de Jesus, ele está falando assim, ó, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que doutrina? O cristianismo, a santa doutrina, os pilares do evangelho, ou seja, a santa palavra de Deus, o santo ensino, a qual os profetas, os apóstolos inseriram para a construção da igreja. Ele está falando assim, se alguém vem ter convosco e não traz estas doutrinas, que doutrina, meus irmãos? Essa aqui, ó, se não traz essa doutrina, não receba em casa, e não tampouco o saudei. Lembra que ele está falando isso para uma senhora, a carta é enviada para uma senhora, e ele está falando, cuidado, porque aí há muito falso profeta. Então cuidado, senhora, se alguém for na sua casa, né, com aquelas manhas, aquelas táticas, aquelas piruetas, aquelas visões, e querer ensinar para você um evangelho que vai além desse, não receba. Aí mais ou menos se ela tivesse perguntado, mas se eu quiser receber? Versículo 11, porque quem o saudar tem parte na sua má obra. Quem recebe essas pessoas com alegria, convive com alegria, sabe, estudam junto, aprende até algumas doutrinas dele, essas pessoas têm parte na má obra. Ou seja, essa pessoa está reprovada também, está reprovada por não estar cumprindo aquele versículo. É preciso tapar a boca deles, fazer com que eles parem de falar. Ao contrário, está aderindo à doutrina. Vamos agora para terminar, meus irmãos, algo que é importantíssimo também, o livro da frente, João 3. Vamos tirar algo importante. Isso aqui é muito importante e é algo para abrir de fato a nossa visão. O João 2 ele explicou, não receba falso ensino. Para essas pessoas que quiserem trazer falso ensino para vocês, nem receba. Não receba esses falsos profetas em casa. Não receba esses falsos líderes em casa. Não receba, porque se receber, está fazendo parte da má obra. É isso que falou, dessa mesma forma. Ou seja, é até algo meio duro e radical.
Não é algo radical, assim, nem saudar o famoso profeta, é algo até radical. Mas é a palavra de Deus, por quê? Porque se você vai dando liberdade, rapaz, meu, vem cá tomar um café, então essa um café não dá nada. Aí toma um café, parte com uma janta. Então assim vai criando vínculo, aí eles com as suas persuasão, vai persuadindo a mente, vai inserindo outra doutrina. Então temos que tomar cuidado. Esse versículo, esse agora no 3, no 9, aqui ó, João 3, 3 João no 9. Isso aqui também é algo muito profundo. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre ele o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e até o lança fora da igreja. Como que você, preste atenção aqui, ó. Para você entender esse texto, vocês têm que ler a carta inteira. Se vocês lerem a carta inteira de João, aqui ele está mandando uma carta para Gaio, parabenizando Gaio. Ele chega assim, ó Gaio, estamos muito felizes pela postura que você tem. Aí ele fala aqui no versículo 3, ó, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Ou seja, o cara ele falava a verdade. E como tu anda na verdade, ou seja, ele só não ensinava a verdade, mas também andava na verdade. Então Gaio, ele era um homem totalmente dedicado a Deus, um homem sério, levava o evangelho com seriedade, vivia com seriedade. Portanto, meu irmão, já entra esse texto que nós entramos, Diótrefes. O Diótrefes, aqui fala, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre ele o primado. O que significa primado? Ele queria ser o líder, o primeiro. Em outras traduções está escrito, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes que procura ser o líder. Então esse Diótrefes, ele queria ser o líder, e ele rejeitava as cartas que os apóstolos escreviam. Tipo assim, ó, olha o que está falando, só tenho escrito à igreja, mas Diótrefes que procura ter entre ele o primado, não recebe. Que carta de João? Não quero essas doutrinas. Apóstolo Paulo também não quero, não, rejeito. Eu vou seguir a igreja, vou conduzir a igreja conforme a minha vontade. Não quero saber de santa doutrina, para que isso? Eu vou seguir a igreja da minha vontade. Então ele fazia o que? Ele rejeitava as cartas que os apóstolos escreviam para a igreja. E não só isso. A palavra de Deus fala assim, ó, João fala assim, pelo que eu, no 10, pelo que eu, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha agora, e não contente com isso, não recebe os irmãos. Ele impede os que querem recebê-lo nessa fora da igreja. Sabe o que esse líder ele fazia? Ele não recebia a palavra, as cartas, ele não recebia o evangelho, ele não recebia. E se porventura ia os irmãos lá na igreja, ele falava, esse é do bando dos apóstolos, não vai entrar de jeito nenhum. Eles vão querer aqui aplicar a doutrina, aplicar a palavra, não vai entrar. E se porventura os que estavam dentro da igreja quisesse ajudar os irmãos, ele falava, você quer ajudar eles? Você quer ajudar eles que estão lá fora só porque eu falei que não vai entrar? Vou expulsar da igreja. Esse era o que queria ser um líder. Então aqui mostra uma igreja que estava fora do padrão de Deus, uma igreja que estava apóstata. Portanto, dentro dessa igreja existia um Gaio. Dentro dessa igreja seguia um que seguia a palavra de Deus. Gaio, e se você continuar o texto, também tinha o quem? O Demétrio. Homens que eram fiel nesse contexto de apostasia. Agora, por que eles estão nesse contexto de apostasia? Não sei, soberania de Deus, talvez Deus quer salvar alguém, assim como Deus ele enviou o profeta Isaías no meio de um povo que parecia animal. Então, o João, ele notando que ali dentro tinha um homem que de fato ele era fiel ao evangelho, era um irmão, porque qualquer homem que é fiel no evangelho é irmão nosso em Cristo, por mais que ele esteja em um lugar, em uma Babilônia. Ele é um irmão. Então o que ele fez? Ele mandou uma carta parabenizando, mandou uma carta incentivando, porque uma pessoa que ela está dentro de um covil de cobra, e ela é fiel ao evangelho, ela sofre perseguição, ela sofre ameaças psicológicas, ou seja, as pessoas ameaçam ela, agride psicologicamente, então a pessoa ela se sente recuada, triste. Pensa que, caramba, meu,
Será que Deus está comigo? Ou seja, o inimigo ele lança várias setas. E João, ele notando que dentro dessa igreja, a qual tinha uma pessoa que não queria saber da palavra, da doutrina, recusava o irmão, o que ele fez? Ele enviou uma carta. Ele enviou uma carta de apoio. Ó, irmão, estamos com vocês. No versículo 10, no versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar. Ou seja, ele ouviu falar de João, desse Gaio, e ele automaticamente manda uma carta, ó, persevera, tá bom? Aqui as portas estão abertas para você. Eu não sei porque você está aí ainda, mas conte conosco. Se precisar de estudos, né? Se precisar que nós te ajudar com algo, nós vamos te ajudar. Você é irmão. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que se nós notarmos pessoas, meu irmão, que é sincera, no meio de igrejas falsas, nós temos que mandar uma mensagem, convidar, entendeu? Ô meu irmão, eu não entendo certa doutrina, vem aqui que eu vou te mandar um ensino. Assim como eu, quando eu estava em outra igreja, a porta sempre estava aberta para mim. Sempre quando eu precisava de uma dúvida, eu perguntava. Eu não fui esquecido pelos irmãos, por mais que eu estava em um lugar, meu irmão, que ali gerava uma apostasia. Então essa carta de João nos traz um ensino, meu irmão. Existem pessoas fiel ao Evangelho, existem pessoas fiel a Cristo Jesus e que pregam a verdade e vivem na verdade, assim como fala no versículo 3. Porém, está numa igreja a qual o líder é desleixado, não liga para a palavra, não quer saber das doutrinas. Portanto, existe algum salvo lá. O que ele está falando, dizendo lá, ainda eu não sei, mas eu creio que uma hora Deus vai tirar ele de lá. E enquanto isso, nós, a igreja, quando notarmos um irmãozinho desse, temos que apoiar, manda um WhatsApp, né? Quando encontrar na rua, cumprimentar, né? Oferecer abrigo aqui na igreja, né? É isso que a palavra está dizendo. Então, meus irmãos, assim eu termino essa pregação mostrando primeiro um povo rebelde contra Deus, pior que um animal, mostrando a causa. Por que um povo fica pior que um animal? Porque tem um líder incompetente. Um líder incompetente faz uma igreja incompetente. Então, meus irmãos, em Timóteo mostra para nós como que nós devemos se comportar como igreja de Cristo. Primeiramente, temos que ler muito essa Bíblia. Primeiramente, temos que estudar muito essa Bíblia. Nós temos que ler de verdade, nós temos que marcar, assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filimão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Tem que memorizar o que significa o contexto geral de Romanos, agora de Gálatas, qual que é o contexto geral de Efésios, de Filimão, de Onésio. Temos que saber, assim, sabe, irmão, gravar as mensagens dentro da cabeça, para que nós não caímos nas lábias desses falsos profetas. Portanto, em João 2, ele já também adverte a senhora, ó, cuidado, não fique recebendo o estudo desses homens, não fique deixando eles entrar na sua casa com outro ensino, porque se você deixar, você vai estar fazendo parte das má obras dele. E já em João 3, ele fala assim, ó, dentro dessas igrejas, sempre tem um irmãozinho verdadeiro. Se esse irmãozinho verdadeiro for notado, abrace ele, né? Que Deus abençoe, tá bom? Obrigado pela oportunidade que essa mensagem ela venha nos ajudar em alguma área da nossa vida, tá bom? Deus abençoe os irmãos.